Quórum de instalação. Artigo 125. Ressalvadas as exceções previstas em lei, a Assembleia Geral instalar-se-á em primeira convocação, com a presença de acionistas que representem no mínimo um quarto do capital social com direito de voto. Em segunda convocação, instalar-se-á com qualquer número. Parágrafo único. Os acionistas sem direito de voto podem comparecer à Assembleia Geral e discutir a matéria submetida à deliberação. Legitimação e representação. Artigo 126. As pessoas presentes à Assembleia deverão provar sua qualidade de acionista, observadas as seguintes normas. Inciso 1. Os titulares de ações nominativas exibirão, se exigido, documento hábil de sua identidade. Inciso 2. Os titulares de ações escriturais ou em custódias, nos termos do artigo 41, além do documento de identidade, exibirão ou depositarão na companhia, se o estatuto o exigir, comprovante expedido pela instituição financeira depositária. Inciso 3. Os titulares de ações ao portador exibirão os respectivos certificados ou documento de depósito, nos termos do número 2. Inciso 4. Os titulares de ações escriturais ou em custódia, nos termos do artigo 41, além do documento de identidade, exibirão ou depositarão na companhia, se o estatuto o exigir, comprovante expedido pela instituição financeira depositária. Parágrafo 1º. O acionista pode ser representado na Assembleia Geral por procurador constituído, há menos de um ano, que seja acionista administrador da companhia ou advogado na companhia aberta. O procurador pode, ainda, ser instituição financeira, cabendo ao administrador de fundos de investimento representar os condomínios. Parágrafo 2º. O pedido de procuração, mediante correspondência ou anúncio publicado, sem prejuízo da regulamentação, que sobre o assunto vier a baixar, a Comissão de Valores Mobiliários deverá satisfazer aos seguintes requisitos. A linha A. Conter todos os elementos informativos necessários ao exercício do voto pedido. A linha B. Facultar ao acionista o exercício de voto contrário à decisão com indicação de outro procurador para o exercício desse voto. A linha C. Ser dirigido a todos os titulares de ações cujos endereços constem da companhia. Parágrafo 3º. É facultado a qualquer acionista detentor de ações com ou sem voto que represente 0,5% no mínimo do capital social, solicitar relação de endereços dos acionistas para os fins previstos no parágrafo 1º, obedecidos sempre os requisitos do parágrafo anterior. Parágrafo 4º. Tem a qualidade para comparecer à Assembleia os representantes legais dos acionistas. Livro de presença. Artigo 127. Antes de abrir-se a Assembleia, os acionistas assinarão o livro de presença, indicando o seu nome, nacionalidade e residência, bem como a quantidade, espécie e classe das ações de que forem titulares. Parágrafo único. Considera-se presente em Assembleia Geral, para todos os efeitos desta lei, o acionista que registrar à distância sua presença na forma prevista em regulamento da Comissão de Valores Mobiliários. Mesa. Artigo 128. Os trabalhos da Assembleia serão dirigidos por mesa composta, salvo disposição diversa do Estatuto, de presidente e secretário, escolhidos pelos acionistas presentes. Quórum das deliberações. Artigo 129. As deliberações da Assembleia Geral
Ressalvadas as exceções previstas em lei, serão tomadas por maioria absoluta de votos, não se computando os votos em branco. Parágrafo 1º. O estatuto da companhia fechada pode aumentar o quórum exigido para certas deliberações, desde que especifique as matérias. Parágrafo 2º. No caso de empate, se o estatuto não estabelecer procedimento de arbitragem e não contiver norma diversa, a Assembleia será convocada com intervalo mínimo de 2 meses para votar a deliberação. Se permanecer o empate e os acionistas não concordarem em cometer a decisão a um terceiro, caberá ao Poder Judiciário decidir, no interesse da companhia. Ata de Assembleia. Artigo 130. Dos trabalhos e deliberações da Assembleia será lavrada em livro próprio, ata assinada pelos membros da mesa e pelos acionistas presentes. Para validade da ata é suficiente a assinatura de quantos bastem para constituir a maioria necessária para as deliberações tomadas na Assembleia. Da ata tirar-se-ão certidões ou cópias autênticas para os fins legais. Parágrafo 1º. A ata poderá ser lavrada na forma de sumário dos fatos ocorridos, inclusive dissidências e protestos, e conter a transcrição apenas das deliberações tomadas, desde que, alínea A, os documentos ou propostas submetidos à Assembleia, assim como as declarações de voto ou dissidências referidos na ata, sejam numerados seguidamente, autenticados pela mesa e por qualquer acionista que o solicitar, e arquivados na companhia. A linha B. A mesa e pedido de acionista interessado autentique exemplar ou cópia da proposta, declaração de voto ou dissidência ou protesto apresentado. Parágrafo 2º. A Assembleia Geral da Companhia Aberta pode autorizar a publicação de ata, com omissão das assinaturas dos acionistas. Parágrafo 3º. Se a ata não for lavrada na forma permitida pelo parágrafo 1º, poderá ser publicado apenas o seu extrato, com o sumário dos fatos ocorridos e a transcrição das deliberações tomadas. Espécies de Assembleia. Artigo 131. A Assembleia Geral é ordinária quando tem por objeto as matérias previstas no artigo 132 e extraordinária nos demais casos. Parágrafo único. A Assembleia Geral Ordinária e a Assembleia Geral Extraordinária poderão ser cumulativamente convocadas e realizadas no mesmo local, data e hora, instrumentadas em ata única. Seção 2. Assembleia Geral Ordinária. Objeto. Artigo 132. Anualmente, nos 4 primeiros meses seguintes ao término do exercício social, deverá haver uma Assembleia Geral para, inciso 1, tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras, inciso 2, deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos. Inciso 3, eleger os administradores e os membros do Conselho Fiscal. Quando for o caso. Inciso 4, aprovar a correção da expressão monetária do capital social. Artigo 167. Documentos de administração. Artigo 133. Os administradores devem comunicar até um mês antes da data marcada para a realização da Assembleia Geral Ordinária, por anúncios publicados na forma prevista no artigo 124, que se acham à disposição dos acionistas. Inciso 1. O relatório da administração sobre os negócios sociais e os principais fatos administrativos do exercício fendo.
Inciso 2. A cópia das demonstrações financeiras. Inciso 3. O parecer dos auditores independentes se houver. Inciso 4. O parecer do Conselho Fiscal, inclusive votos dissidentes, se houver. Inciso 5. Demais documentos pertinentes a assuntos incluídos na ordem do dia. Parágrafo 1º. Os anúncios indicarão o local ou locais onde os acionistas poderão obter cópias desses documentos. Parágrafo 2º. A companhia remeterá cópia desses documentos aos acionistas que o pedirem por escrito nas condições previstas no parágrafo 3º do artigo 124. Parágrafo 3º. Os documentos referidos neste artigo, à exceção dos constantes do inciso 4 e 5, serão publicados até 5 dias, pelo menos, antes da data marcada para a realização da Assembleia Geral. Parágrafo 4º. A Assembleia Geral, que reunir a totalidade dos acionistas, poderá considerar sanada a falta de publicação dos anúncios ou a inobservância dos prazos referidos neste artigo, mas é obrigatória a publicação dos documentos antes da realização da Assembleia. Parágrafo 5. A publicação dos anúncios é dispensada quando os documentos a que se refere este artigo são publicados até um mês antes da data marcada para a realização da Assembleia Geral Ordinária.